Glória a Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Todos estão em paz. Aleluia. Nós estamos aqui como nomeados, como escalados para trazer algo da parte de Deus. Nós tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso, uma ministração maravilhosa, que foi realizada por intermédio de Itaci e foi algo poderoso. Essa ministração vai subir para o nosso canal no YouTube, não sei se é amanhã ou se é terça-feira, quarta, mas quando nós lançamos essas ministrações no nosso canal, ela não tem por motivação, tá trazendo soberba para nós, mas é uma forma de trazer crescimento para nós e para que pessoas sejam alcançadas. Essa é a motivação correta. Então, tem alguns cultos que não são transmitidos, e mesmo assim a gente coloca lá para que tanto a igreja como aqueles que nos acompanham possam encontrar um elemento seguro de ensino, de instrução, e de uma palavra vinda da parte de Deus. Eu queria também apresentar duas literaturas aqui que estão lá no nosso Verbo Shop. Esse livro de Tony Cook, ele é extraordinário, chamado Qualificados, nos mostrando a necessidade de nos qualificar, ou seja, nos apresentar em todo o tempo como alguém que tem buscado crescimento espiritual. Afinal de contas, nós entendemos que somos formados em três partes. Somos um espírito, temos uma alma, temos um corpo, e habitamos no corpo. Muito bem, os universitários estão bem atentos. Então é necessário crescer, Deus não quer que você viva a vida toda que te deu, vivendo de forma infantil, vivendo envolvido com meninices, Há tempos para meninices, há tempos para todas as coisas, já dizia Salomão, mas há um tempo onde Deus quer nos ver posicionados lá, que é o lugar de crescimento, que é o lugar da maturidade. A Bíblia diz que Deus não somente deseja ver salvação em nossas vidas, mas também Ele deseja, acima de tudo, que haja um pleno conhecimento. Quando diz pleno conhecimento, é porque um conhecimento aprofundado, que deve partir de nossa parte, para gerar isso em nós. Não são coisas básicas, Nós sabemos que existem as doutrinas, que são extremamente necessárias para nos nortear naquilo que a Bíblia diz e representa para nós. Elas são necessárias, tem inclusive, fala lá das doutrinas de Cristo, E a gente precisa aprender para saber aonde devemos estar amparados, para poder tanto nos mostrar a partir do crescimento, tanto no nosso proceder, como naquilo que falamos, como naquilo que podemos ver, deixamos de ver. A nossa vida envolve, de uma maneira geral, algo que gere alegria no coração de Deus. Deus quer nos ver crescendo e famintos por sua palavra. Eu lembro de um versículo que está lá nos Salmos, que o salmista disse certa vez, disse: eu encontrei a tua palavra e logo as comi. Então a palavra, ela é, acima de tudo, o alimento correto para nos manter na crista da onda, para nos manter vivendo e desfrutando do melhor de Deus. Porque também o próprio Jesus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos somente para comer, queridos. Nós vivemos acima de tudo, acima de tudo, para nos mostrar, nos apresentar, como aqueles que têm a dieta equilibrada, que essa dieta maior é a dieta espiritual, é a alimentação espiritual. Você pode ver aqui nesse tema que veio no meu coração, o Deus que agora vejo. Se está dizendo aqui que é um Deus que agora vejo, é porque antes eu não via. Não é assim? Chegou no meu coração, diz: olha, o Deus que agora você vê. É uma perspectiva diferente daquilo que vivemos em nossas vidas, Como fases, hoje foi falado sobre níveis, Não somente fases em nossas vidas, mas acima de tudo os níveis de crescimento que são necessários para nós.
Então, quando a gente diz o Deus que agora vejo, é porque antes nós éramos cegos para esse Deus real, para esse Deus de amor, para esse Deus de paternidade, para esse Deus de um amor incondicional, não é? Porque antigamente a nossa perspectiva de Deus era de um Deus, o relato que nós tínhamos, principalmente quando se passava tradicionalmente pelas nossos familiares, pais, avós, bisavós, tataravós, né? A nossa história, ela transmite de forma espiritual uma religiosidade, não é assim? Era um ritual, né, de estarmos presentes nas missas, nas igrejas, somente como um bater ponto, né? Mas nunca de sair de lá com algo para acrescentar em nossas vidas, né, que representasse para Deus os frutos. O desejo maior de Deus em nós é ver os frutos do conhecimento da palavra. E essa palavra pode produzir. Deus é tão bom, maravilhoso e misericordioso que Ele sabe que sozinho a gente não consegue crescer. É tanto que Ele nos deu um professor chamado Espírito Santo. E Ele está dentro de mim, está dentro de você, com a finalidade de fazer você crescer. Ele é, como o Itaci falou hoje aqui, é o GPS celestial, o GPS, né, celestial, né, espiritual. Itaci estava dizendo aqui que quando a gente erra, né, sendo acompanhado por um instrumento desse, vai apresentar lá no telefone, né, através do nosso celular, uma mensagem dizendo, recalculando a rota. E nunca aparece uma mensagem dizendo, você errou. Você errou. Lança logo essa mensagem, recalculando a rota. Entre a primeira direita ou a primeira... Não é assim? Então, o Espírito Santo é um personal trainer mesmo. Ele é um treinador pessoal. Ele veio propositadamente da parte de Deus para nos ajudar nesse crescimento. Amém? Nós vamos falar um pouco, porque falando de... Obrigado. Sim, edifique seu fundamento também. A gente está falando de fundamentos, da importância de conhecer a palavra. Toma, Joel. Então, você pode procurar ali no nosso Verbo Shop. São livros que são adquiridos da nossa editora, né, da editora Rema, que vem com esse propósito de nos fazer crescer, né? E a vontade de Deus é que nós cresçamos cada vez mais, né, para que, em todo tempo, possamos dar a resposta correta da vida que nós temos vivido. Você sabia que a sua vida é uma vida de respostas para Deus e não para as pessoas? Às vezes a gente até é meio cismado e diz assim, eu tenho nada a ver com os outros. Minha vida pertence a mim, minha vida não é de ninguém. Mas a gente deve satisfação para aquele que nos criou. Então, Deus é aquele que requer resposta de nós em todo o tempo, né? Como temos aproveitado o tempo que tem sido nos dado, como oportunidades de crescer? A Bíblia trata tanto disso, diz que a gente deve remir o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar da melhor maneira possível para não ficarmos parados, porque quando ficamos parados, nós vamos estar sujeitos a uma influência que não é mais de Deus. Porque enquanto você está no ambiente de Deus, você está como se estivesse embaixo de um guarda-chuva. Mas quando você termina saindo, né, cobiçando outras coisas que não são as coisas de Deus, você termina saindo da proteção, do cuidado de Deus e termina sendo influenciado, né? Talvez até desviado, né, dos propósitos de Deus, como acontece muito hoje, né? Muitos se desviam exatamente por se deixarem ser influenciados demais, por se aproximarem demais com o pecado, né? Com a vida antiga em que vivia. Não é assim? Então, nós somos, queridos, chamados, advertidos, né, por Deus, a nos manter firmes na palavra, a nos manter congregando na igreja, porque aqui é onde há o aperfeiçoamento dos santos. Quantos santos tem aqui? Aleluia!
Lá fora as pessoas, a gente quando se convertia, eu me lembro de um dia, há pouco tempo de convertido, quando eu passava na frente de algumas casas lá, vizinho a minha, dizia, só quer ser santo agora. Né? Eu não quero ser não, já sou. Porque aquele que entrega a sua vida a Jesus é separado. Santo quer dizer separado para Deus. Olha só, para desenvolver uma obra aqui mesmo na terra. Não é para que você viva de forma isolada, né? Deus não criou você para o isolamento. E muitas vezes a gente confunde as coisas, entende que Deus nos separa para não estar mais junto de família, para não estar participando das reuniões familiares, porque agora você é um santo. Não é assim? Não é assim. Então, a doutrina certa faz a diferença em nossas vidas. Faz toda a diferença. De como nós vivemos agora, né? Quantas vezes as pessoas nos pegavam, nossos familiares nos pegavam, fazendo coisas até como um hábito, né? Aquilo se transformou num hábito na vida da gente, né? Eu não passava na frente de um cemitério sem fazer assim, né? Passava um cortejo fúnebre, eu fazia assim. Passava na frente de uma igreja, eu fazia assim. Eu não sabia por quê, mas fazia. Por quê? Porque foi algo que me influenciou, né, a partir da casa que eu vivia, onde nasci, através de meus pais. E eles faziam isso muito mais por medo do que por temor. Há uma diferença entre temor e medo, né? Temor é reverenciar. Ter medo é fazer uma coisa entendendo que Deus pode fazer algo para nos prejudicar. Ou seja, será que Deus está perdendo todo o tempo fiscalizando a minha vida e a sua vida? Vamos ver o primeiro erro que ele vai cometer. Segura aí, anjos, preste atenção, coloca a câmera lá, para que ele não tenha como se justificar. Esse não é o papel de Deus, não é? Quando você se achega a ele, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Não é? Mas para quê? Para que haja um crescimento acompanhado. Tem coisa melhor do que filho ter um crescimento sendo acompanhado pelos pais? De outra forma, você já viu um filho quando não é acompanhado pelos pais? A gente fica até duvidoso do que vai se tornar, mas ele vai se parecer com alguma coisa, com alguém que esteve mais próximo dele. É ou não é? Então, Deus quer que nós o vejamos com uma outra expectativa. Afinal de contas, eu e você crescemos crendo que Deus é amor, né? Deus veio resolver essa situação. E Ele veio pessoalmente na pessoa de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Ele disse, eu vou lá resolver essa pendência. Eu vou lá resolver essa situação. Não fui eu, né, que estimulei, que lancei o pecado. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz aquilo. Queridos, quantas coisas nós estamos jogando na conta de Deus e nunca Deus teve nada com isso. Eu lembro aqui que tem uma cláusula nos seguros, em alguns seguros aí, que diz que a todo desastre, ou tudo aquilo que há de tragédia, né, de tsunami, maremoto, terremoto, outras situações, lá é colocado como atos de Deus. Você acredita nisso? Como se fossem provenientes de Deus, e não tem nada a ver com Deus. Então, tudo tem a ver com Deus que eu vejo hoje. O Deus que eu via antigamente era um Deus punitivo. É um Deus verdadeiramente que estava nos fiscalizando com a intenção sempre de punir e nunca nos fazer desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Amém? Há um versículo que está lá em Jó 42,5, da Bíblia NVI 23, que é uma Bíblia, mas são várias versões que a gente tem, e quem estuda para ministrar, está sempre procurando algo mais fácil para o entendimento das pessoas. Então, Jó diz assim,
Antes, né, você entende, sabe a história de Jó, ele passou por um sofrimento, perdeu toda a família, perdeu tudo que tinha, né, ele adquiriu algumas enfermidades que quase o levavam mesmo para a sepultura. Por determinado tempo, trechos ali, versículos, no livro que conta a sua história, ele começou até a dizer, rapaz, maldita a hora que eu nasci e tal. Aí saiu colocando coisas como se estivesse soltando indiretas para Deus. De repente Deus, senta aí agora, eu já ouvi você falar, agora eu quero que você me escute falar agora. Então o próprio Deus chegou e começou a falar, rapaz, onde é que você estava quando eu criei isso? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Onde é que você estava quando eu criei você? Deus começou a mostrar a realidade de um Deus bom, da motivação que ele tinha em criar pessoas, em criar a mim e em criar você. Então, lá na frente, aí Jó fica impactado com as verdades que Deus estava trazendo ali, né? Nesse interim, você sabe que os amigos dele começavam a trazer, Jó, diz logo onde foi que tu errou. Onde foi que você pecou? Alguma coisa você fez. Porque quando a gente peca, Deus chega e lasca a lenha mesmo, né? Isso segundo os olhos, né, de antigamente, do desconhecimento de Deus, que cada um de nós passou por isso, né? Porque muitos de nós, hoje, graças a Deus, nós temos pais cuidadosos, responsáveis com o lado espiritual na vida de seus filhos. Ok, queridos? A gente vai ler um pouco sobre isso. Tem todo tipo de cegueira. Tem cegueira de nascença, tem cegueira produzida por nós mesmos, né? Às vezes até doenças que nós adquirimos por irresponsabilidade nossa mesmo, né? Você vê que a diabetes, por exemplo, se você não tiver cuidado, ele vai fazer você cegar. Não é assim? Então é algo produzido por uma culpa sua mesmo. Mas às vezes a gente está jogando tudo como culpa para Deus. Então são diversos tipos de cegueira. Mas existe a pior cegueira do mundo, a pior cegueira que se conhece, que se nomeia, é a cegueira espiritual. Ignorância espiritual, querido, vai nos levar para o inferno. E nunca para onde Deus já estabeleceu. Salvação chegou para todo mundo. Salvação não somente chegou para alguns. Chegou para todos. Mas a Bíblia é bem enfática quando ela diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Por quê? Porque Deus, ele é cavalheiro. Deus, ele criou o livre-arbítrio. Você não é forçado a escolher Deus. Senão você seria uma representação de robôs, né? Fazer somente aquilo que já foi estabelecido e alguém botou um chip dentro de você, não sei como hoje a gente pode dizer isso. Antes era um disquete, né? Hoje já mudou tanta coisa, né? De informática, a gente não sabe nem onde é que está. Todo dia muda, é uma situação diferente. Mas Deus quer remover essa cegueira. Você veja que o apóstolo Paulo era um homem de muito conhecimento de Deus. Mas ele entendia, ouvia Deus de uma perspectiva diferente. Ele via Deus um Deus punitivo. É tanto que ele achava que estava obedecendo a Deus para perseguir e matar os cristãos. Você já pensou? Ele precisou passar por um momento de cegueira para que o próprio Deus pudesse trazer cura para a vida dele e ele pudesse ver Deus da forma diferente como ele via. Como você tem visto Deus? Qual a sua visão de Deus na sua vida? Aleluia. Você tem sido alguém que tem se escondido de Deus quando Adão se escondeu? Nós sabemos hoje, graças a Deus pelo conhecimento, que ninguém pode se esconder de Deus, é ou não é? Mas no tempo de Adão, Adão não sabia disso não, ele se escondeu mesmo. Eu vou ficar aqui ele não vai me encontrar. Eu, para escapar de uma surra de meu pai, eu me escondi dentro do banheiro, fiquei lá trancado, mas o mesmo medo que Adão tinha, disse que ouviu os passos de Deus e se escondeu com medo.
Eu vi o espaço de meu pai lá da calçada até dentro de casa. Suava no meu coração. Pum, pum. Meu Deus, está cheio. Comecei a suar frio. Mas não escapei da surra. Aí, às vezes a gente está com essa visão de Deus ainda. Deus te pegar, ó. Aleluia, você tem liberdade para viver a vida que quer viver. Não é? Mas essa liberdade, o que é que você faz com a liberdade que Deus te deu? Porque você pode levá-la para uma liberdade mais nítida, contundente, né? Ou para uma liberdade que gera uma libertinagem. Aquilo que não agrada a Deus. E Deus não te fez para isso, com esse intuito, com esse objetivo. Então Jó, ele ouviu tudo aquilo que Deus disse e diz: eu te conhecia somente de ouvir falar. Você já passou por esse tempo na sua vida de conhecer Deus somente de ouvir falar? Somente de ouvir seu pai falar? Somente de ouvir sua mãe falar? Somente de ouvir sua avó falar? Eu conhecia Deus assim. Aleluia. Aí Jó diz: mas agora os meus olhos te veem. Ele não via Deus da forma como deveria ver. O Deus que agora eu vejo é um Deus de amor. É um Deus que quer nos abraçar. É um Deus que quer nos socorrer. É um Deus que quer nos forjar. É um Deus que quer trabalhar no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso proceder, através da nossa família, através da criação de nossos filhos, através do nosso casamento. Nós fomos criados para Deus para sermos produtivos e frutíferos. O fruto diz respeito àquilo que foi dado para nós. Aleluia. Você veja que Jesus, ele voltou para o Pai e ele nos deu o Espírito Santo, como eu já falei há pouco. O Espírito Santo veio para nos ajudar, para nos guiar a toda a verdade. Mas existe uma qualidade nele que às vezes a gente não esmiuça ou não se aprofunda. Diz que ele nos lembra. Agora me diga uma coisa: como o Espírito Santo pode lembrar algo a nós se não tem nada dentro para lembrar? Ele vai lembrar das coisas más? Não, ele vai lembrar das coisas boas que já estão em você. Não é? Precisa frutificar em você aquilo que você aprende na palavra. Toda palavra é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, foi inspirada por Deus, mas ela veio no intuito de te fazer frutificar. A tua fé, ela é fundamentada, né, pelas palavras que vieram da parte de Deus para te fazer avançar. É tanto que você precisa estar em todo o tempo conduzindo tua fé, justificando perante a palavra. Eu vejo um pouco parecido com a parte jurídica. Está aqui um advogado, não sei se tem mais algum advogado aqui. Um advogado, quando vai defender o réu ou seu cliente, né? Ele vai ouvir o histórico do cliente. E ele vai pegar aquele histórico e fundamentar, está aqui Flávia, que é advogada também, e ele vai construindo a defesa dele mediante o que diz a lei. Amém? Então, quando ele vai ao juiz, ele vai dizer: olha, fulano de tal fez isso, mas a lei diz que ele tem direito de fazer isso, é um direito que lhe assiste. Quando eu me dirijo a Deus pela fé, eu preciso por exemplo, eu estou passando uma situação financeira difícil. Aí eu vou e diz: Pai, a tua palavra me diz que o Senhor é o meu pastor. Está lá no Salmo 23, esse é o artigo que eu estou te apresentando. Você que é o juiz dos juízes, eu estou aqui te apresentando e dizendo que está lá no Salmo 123. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra versão diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Salmo 23, eu falei o quê?
123 não. Desculpem. Mas você entendeu, pegou, né? Glória a Deus. Eu vou ler aqui que vai fazer uma comparação daquilo que você pensou aí. Ei, Salmo 123 não se ligue nisso. Você sabe que é o Salmo 23. Então, pelo menos receba e diga, oh, glória, eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Esse meu ponto é fiel, viu? Glória a Deus. Aleluia. Então, graças a Deus que Jó tirou aquela cegueira que ele tinha, da influência dos amigos, a influência, talvez, né, de algumas pessoas, que ele nem era da parte do pessoal de Deus. Ele apenas tinha informações, não é, do povo de Israel, e aquilo dali chegou nele como algo que estava forjando ele como um homem temente a Deus. E a Bíblia diz, Jó era um homem temente a Deus, reto, era íntegro, amém? Mas não tinha o conhecimento necessário. E foi o próprio Deus quem trouxe para ele o conhecimento, para que abrisse os olhos dele. Não é? Então, hoje, a nossa vida, ela deve estar atentada e também alicerçada naquele que Deus diz ao nosso respeito. A gente precisa crescer, avançar, mas não podemos estar pulando fases. A gente tem que estar passando, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Cada vez que você cresce, queridos, você vai brilhando mais ainda. E sabe que brilho é esse? É a própria imagem de Deus em quem você vai se tornando à medida que você cresce. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler esse trecho que está em João 9. Eu quero que você abra lá, por gentileza. Glória a Deus. Diga, cegueira nunca mais. Aleluia. João 9, verso 1. Enquanto caminhava, a NVT, Jesus viu um homem cego de nascença. Você percebeu que Jesus não viu um cego? Ele viu um homem que era cego de nascença. Aleluia. Jesus se importa com o homem, com você. Aleluia. E tudo aquilo que chegar em você, e não faz parte de você, Ele mesmo vai intervir e vai fazer com que você supere, seja curado. Aleluia. Aí diz, os seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou o pecado dos seus pais? Olha só a preocupação, como vocês tiveram a preocupação deste tanto, né? Não, o Salmo é 123. Ei, não esqueça o número. Olha a mensagem, o que é que está dizendo lá? O Senhor é o seu pastor e nada tereis falta. Mas eles estavam aqui, Senhor, eles não queriam saber a forma como Deus poderia agir para trazer cura na cegueira daquela pessoa. Eles começaram a perguntar, Senhor, será que foi ele que pecou? Ou foram os pais dele que pecaram? Aí Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Olha só, mas às vezes a gente pode interpretar isso de uma forma diferente. Não é? E eu quero aqui esclarecer para que você também não fique com essa mesma. Outras versões dizem assim, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Aí veio logo essa nota no meu coração. Ela disse que é um cego de nascença. Ele não ficou cego. Cego de nascença. Será que Deus, quando criou essa pessoa, disse assim, vamos mandar esse cego, né, para lá na frente eu produzir algo e trazer glória? Você acha que Deus faria isso? Primeiro a gente entende que doença não vem de Deus. Oh, aleluia. Tem gente aí que está professando isso. Foi Deus que me botou no leito.
porque eu não obedeci, porque eu não fiz isso, porque eu não dizimei. Rapaz, é tanta incredulidade, são tantas falsas doutrinas que se ensinam aí. Eu passei por essa cegueira há algum tempo, né? A minha mulher, certa vez, ela fez uma amizade com alguém que era uma crente de uma outra igreja, denominação, a gente não conhecia nenhum verbo, e ela foi conscientizada a deixar os cabelos das pernas crescerem. Falta de conhecimento. Eu estava começando a conviver com monga dentro de casa, né? Mas a falta de conhecimento nos leva a perecer, acabar até um casamento por causa disso. E é tudo a perspectiva de como eu vejo Deus, né? Se ensinam, é por isso que o rema existe, porque traz esclarecimento. Cabelo grande, se não for de cabelo grande, não entra no céu. Brinco não se pode usar, a Bíblia nunca diz isso. São falsas doutrinas criadas por homens. Então tem um versículo aqui, esse mesmo versículo, e Jesus responde, lá na Bíblia a mensagem, eu não sei se tem aí, João 9, 3 até o 5, diz a resposta de Jesus. Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada. Eles perguntaram, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Aí, aqui na mensagem diz, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Você lembra de alguém que começou culpando, lá no começo, quem foi? Adão. A mulher que tu me deste, ele culpou a Deus e a mulher. A mulher que tu me deste, a culpa foi tu. Quem mandou você me dar ela? Até hoje tem essa síndrome de Adão, a síndrome da culpa. Aí, Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. A gente está questionando milagre, a gente está querendo entender coisas que Deus não quer dizer. Deixa Deus fazer do jeito que Ele fizer, tá bom, vai te acrescentar. A gente se prende muito a questionar situações. Feito menino buchudo, né? Os meus meninos, quando eram pequenos, eles faziam assim, painho, por que o sol clareia? Por que o sol é assim, queima? Por que o sol é amarelo? Aí a gente vai respondendo, aí ele, e por quê? E por quê? E por quê? Se deixar amanhece, anoitece, amanhece de novo e ainda está nesses porquês. Da mesma forma a gente tem procedido enquanto crentes meninos. Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Aleluia, apenas receba, meu querido. Se não é de Deus, vai se evidenciar algo e vai mostrar que não é de Deus. E Paulo chamou a atenção dos discípulos para isso, não é não? Deixa ele pregar, aí ele vai, os fariseus também, eles falavam a respeito disso, deixa ele fazer, se ele diz que é Jesus, que é o Filho de Deus, vamos ver. Se não for, por si mesmo será destruído. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aí lá na frente, aqui, esse é um trecho do Evangelho, são 41 versículos e 16 questionamentos. Perguntas. Está sempre induzido a perguntar os porquês da vida. Não é? É tanto que esse homem lá no fim, vamos lá pedindo, os fariseus levaram ele, os sacerdotes levaram ele para questionar sobre a cura dele, até porque ele era uma pessoa que estava nos batentes na entrada, né, do templo. Todos os dias se via ele pedindo esmola. Você sabia de um detalhe importante? Aquele que era cego naquela época era desprezado, era considerado como alguém que estava portando uma maldição. Era alguém amaldiçoado. E sabe o que é que acontecia? Se seus pais fossem comerciantes,
ninguém mais comprava ele, ninguém mais negociava com ele, porque era uma família amaldiçoada. Entendia-se, como eles bem perguntavam aqui. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Era como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela era afastada do convívio com a sociedade. Tinha um lugar específico. Eu lembro de um tempo que Bahia, aqui pertinho, tinha um leprosário. Quem tinha lepra ficava lá, no lugar ali. Né? Era um lugar preparado só para tratamento de quem era leproso. Não sei se ainda tem. Mas naquele tempo era ainda pior. Não tinha tratamento, era desprezado ali. E essa mulher, com o fluxo de sangue, também era desprezada da sociedade. Ela era considerada como impura, como imunda. Você veja os obstáculos que ela avistou, ou enfrentou, experimentou para poder chegar lá onde Jesus chegou. Queridos, aqui no final, os fariseus diziam assim: rapaz, e aí? Como foi que você foi curado? Quem foi que lhe curou? E ele nem sabia o nome de Jesus. Ele nem sabia. Rapaz, essa pessoa que lhe curou é um pecador. Aí era tanta pergunta que ele disse: rapaz, se era pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Deus te criou para ver verdadeiramente como Ele é. Como você tem considerado, como você tem visto a Deus? Qual a perspectiva do que você vê em Deus? O que é que você espera dele? O conhecimento da palavra nos livra do engano. O conhecimento da palavra vai nos parar, né, de estar manifestando maldades ou coisas erradas sobre Deus, colocando tudo que não presta na conta de Deus. Deus enviou seu filho, ou seja, o seu filho veio, né, trazendo o próprio Deus nele. Não foi assim? Ou seja, Deus veio pessoalmente. Eu gosto de contar aquela história do aquário. Lá vou eu de novo com esse aquário. Pois essa história me impactou. E alguém que cria peixe. Tem alguém que cria peixe aqui em aquário? Rapaz, quem cria sabe que é trabalhoso, dá um trabalho. Você tem que manter a água limpa, tem que estar ligando um equipamento para purificar a água, trazendo oxigênio para os peixes. Às vezes, peixe adoece também. Quantos sabem disso? Mesmo dentro d'água, ele adoece. Quem sabia disso? Então, é preciso o quê? Dinheiro para comprar antibiótico para dar aos peixes. Você já pensou? Mas toda vez que o dono daquele aquário chegava lá para dar o medicamento, o antibiótico para eles, eles se escondiam com medo de alguém que ia dar remédio para eles. Talvez aquela pessoa, o dono dos peixes, quisesse até dizer ou dialogasse com ele. Uma vez por outra, minha esposa fala com as plantinhas que ela tem em casa. As flores do deserto. Ô, menininha linda, ela começa... Ela tem um relacionamento mesmo com essas plantas. Jesus teve também, falava com árvores e... Então, muitas vezes a gente está... Ô, meus bichinhos, chega, não é assim, até quem cria galinha fala assim, chega bichinho, chega cachorrinho, a gente fala mesmo, conversa mesmo. Negócio de doido. Mas olha só, aquele dono do aquário, ele poderia ter conversado ali, ter dito, não precisa fugir, eu só quero o bem de vocês. Talvez naquela época de Jesus não tinha ainda aquela música de Fagner, né? Que diz assim, quem dera ser um peixe, né? Ele queria ser um peixe para poder falar na linguagem dos peixes, para dizer, ei pessoal, está tudo bem, eu sou da paz. Mas ele não conseguia, mesmo assim os peixes ficavam amedrontados, porque eles não sabiam disso. Então era isso que acontecia com a gente. Deus mandou Moisés juntar um povo lá no monte. Ele disse, olha, eu vou aparecer, reúne o povo que eu quero conversar com todo mundo. Só que quando Deus começou a falar, meu amigo, os trovões começaram a se manifestar. E o povo ficou com medo e disse, Moisés, vai tu só.
Aí depois tu diz o que é que Deus quer, a gente fica aqui só esperando. O povo tinha medo de Deus, por ter essa noção de um Deus carrasco. Deus nunca foi carrasco. Aí Deus enviou especialmente Jesus para dizer: ei pessoal, eu vim desfazer as obras do diabo. Eu vim contar a história verdadeira que talvez vocês não saibam. Deus é amor. Deus é espírito, pessoal. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Queridos, a nossa vida hoje é uma vida espiritual. Não é uma vida somente emocional. As emoções foram criadas de forma proposital de Deus para que houvesse um equilíbrio em nossas vidas. Saudade, um choro de alegria, não é assim? A partida de alguém, tudo isso é saudável. Mas às vezes, quando a gente se deixa ser levado pelas emoções, a gente entra até em depressão, pressão, não quer mais viver, não tem como sair daquilo. Mas quando nós damos a atenção devida ao Espírito, no começo eu disse, nós fomos formados em 3 partes. Nós somos o Espírito, nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Quem manda a nossa vida agora é o Espírito. Agora, para que eu faça o meu espírito, que foi recriado, entender, não é? É um processo, mas é um dever meu e seu. Eu só posso ver as coisas do reino de forma espiritual. Jesus respondeu para Nicodemos, um homem que era um mestre da lei, um homem que entendia muito da Torá. Mas um dia ele chegou: Senhor, o que é que eu faço para nascer de novo? Que Jesus disse: é necessário que você nasça de novo. É necessário, João 3,3, é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver. Ver o quê? O Deus que agora você precisa ver. Você só pode ver o reino de Deus se for nascido de novo. Por isso que a gente, todo culto está dizendo: alguém quer nascer de novo? Alguém quer fazer uma aliança com Jesus? É para que você veja o Deus real. Veja a nova realidade que Ele preparou para você. Você está aqui ou já foi para casa? Tem alguém dormindo aí perto de você? Glória a Deus. Em todo o tempo você vai ver, desde o Velho Testamento, Deus mostrando, apresentando a importância de ver como Ele vê. Deus vê de forma diferente a vida, é ou não é? Mas Ele quer que eu e você também, a gente possa ver da maneira como Ele vê. O nosso lado espiritual, ele precisa ser aguçado e alimentado tão quanto é o nosso corpo. Você alimenta seu corpo quantas vezes por dia? Não precisa dizer, senão vão dizer que você come demais. Mas e o seu espírito? Você alimenta quantas vezes? Quando eu saio de manhã, 5 minutos eu alimento. Pai, muito obrigado pelo meu dia. Tchau. Vai embora. A gente não tem uma vida com Deus. E sem uma vida com Deus, não tem como a gente crescer. Sem uma vida com Deus, não tem como gerar confiança. Você, quando constrói uma amizade com uma pessoa, o que é que acontece? Você precisa gerar uma certa comunhão com ele, uma certa intimidade, de forma que você possa confiar nele, não é assim? Não tem pessoas que você diz que esse aí eu fecho os olhos. Eu confio nele de olho fechado. Quem já disse isso? Eu já disse. Confio nesse amigo meu de olho fechado. Aleluia. Confia em Deus de olhos fechados. Porque Ele quer o melhor para você. Aleluia. Agora eu preciso exercer a minha fé de forma que eu veja como Deus vê, de forma que eu fale como Deus fala, de forma que eu pense como Deus pensa. Ele ensina tudo isso na Bíblia.
Em certo momento lá, eu não vou ler, lá em Gênesis 15, 5, Deus viu que Abraão estava um pouco desanimado. Afinal, ele deixou a sua parentela, ele resolveu seguir o plano de Deus sem ver, sem conhecer, sem saber de nada. Deus disse, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse, é vizinha ali da casa de Charles, depois você pega a direita, sai na casa de Jamerson, aí por ali você pega eu ia dizer Setusa, mas Setusa acabou faz tempo, né? Não, ele disse assim, vai lá, vai, segue a minha direção. Mas Deus viu por diversos momentos Abraão um pouco desanimado. Ele não podia ter filhos. Afinal de contas, ele estava beirando os 100 anos. Mas Deus prometeu a ele. Deus prometeu a ele, aí viu, disse, a mulher chegou para ele e disse, tu já pensou na tua descendência? A gente não tem nem filho ainda, vai deixar para quem? Para Eliezer? Aí Deus disse, opa, vem cá. Vamos ali fora. Puxou ele lá da tenda. Aí disse, olha ali para o céu. Veja como eu vejo. Olha para o céu. Está vendo o quê? Eu estou vendo estrela. Estou vendo as estrelas. Ele disse, você é capaz de contar? Não sou capaz de contar. Mas olha, não somente para a estrela, mas o que ela está simbolizando para você agora. Veja como eu estou te vendo. Assim será a sua descendência. Será incontável, você não vai poder contar. Aleluia, de outra forma ele disse, ei, vem cá, olha para a areia aí do chão. Tu consegue contar cada grãozinho desse? Não consigo não. Assim será a tua descendência, Deus trazendo lembrança. Veja em tudo, espiritualize, veja como eu vejo. Aleluia, aconteceu com Eliseu. Eliseu, de repente, foi cercado por um exército inimigo. E o servo dele, quando saiu para ir buscar alguma coisa lá fora, que olhou, estava cercado por um exército numeroso. Aleluia, ele correu para o patrão dele, aí disse, Senhor, meu Senhor, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Olha aqui, vem ver a quantidade de exército que está aqui. Aí Eliseu deve ter dado uma risada, que não está dizendo, mas deve ter achado engraçado. Tu não está vendo não o que está por trás desse exército? Ele disse, não estou vendo nada. Vem cá, eu vou orar por tu, para tu olhar como Deus vê. Ele orou pelo servo e o servo começou a se animar. Agora eu sei, vai cair tudo por terra, porque maior é o Deus que está conosco. Maior é o exército que está em nosso favor. Então, queridos, nós precisamos ver como Deus vê. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus ficou impactado com a fé dela. Ela resolveu romper com a multidão que estava ali. Ela resolveu romper com a rejeição que tinha para com ela, que passava por aquela enfermidade. Ela disse, eu vou bater lá. Não vai conseguir, além de chegar lá, vai ter alguém que vai estar dizendo, opa, que é o quê, que é tal. Era todo mundo querendo tocar em Jesus. Mas ela, a Bíblia diz, tem uma versão que diz, ela dizia consigo mesma. Tem outra versão que dizia, e ela pensava consigo mesma. Se eu apenas tocar, ela criou uma imagem tocando. Ela estava tendo a visão de Deus. Ei, eu já estou me vendo tocando e sendo curada. Aleluia, Deus quer que você veja como Ele vê. Eu não sei qual a situação que você está passando. Não sei qual a enfermidade que chegou na sua vida. Mas se veja como Deus lhe vê. E veja como Deus vê curado. Você sabia que Deus não vê você doente, Deus vê você curado. Porque cura já foi providenciada por Jesus. Ei, vou dizer para o lado de cá que está mais animado. Cura já foi um produto da sua fé. Já foi estabelecido no reino de Deus. Mesmo doente, Deus não lhe vê doente, Deus lhe vê curado. Ei, apenas você deve abrir a sua boca e estabelecer a nova realidade de Cristo que já está em você.
Senhor, essa enfermidade chegou, essa gripe chegou, mas esse não é o lugar dele. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, eu determino: enfermidade, saia! Aleluia! Ai, diga ai. Glória a Deus! Que Deus maravilhoso! Jesus disse: rapaz, Senhor, como foi que você amaldiçoou essa figueira? Tenha fé do tipo de Deus, eu vou ensinar a vocês. Olha, se alguém disser aquele monte, olhe para o monte e diga: ei, monte, saia daqui. Não duvidar no seu coração, ele sairá. Qual é a imagem da tua dificuldade? Transforma ela, coloca a imagem de Deus. Eu já vejo essa montanha lançada no mar. Aleluia, glória a Deus. Certo dia, já estou finalizando, Isaac, filho de Abraão, que foi o filho da promessa, de repente se envolveu naquele momento de sequidão, de deserto, de fome. A terra nunca tinha passado a fome que estava passando. Mas a influência foi que todo mundo queria correr para o Egito. Diga: eu não sou todo mundo. Diga: eu não vou na onda da multidão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus lançou para ele quando a influência começou a chegar, e Deus disse: não desça para o Egito. Eu não sei que momento de sequidão você está passando, mas Deus está dizendo: não desça, não faça empréstimo, se segura aí. Ei, creia, a fé já está dentro de você. Não desça, não desça para o lugar de insatisfação, não desça para o lugar de piora. Não volte, não regrida, progrida em todo o tempo, veja como Deus vê. Sabe qual foi a resposta de Isaac para Deus? E semeou Isaac no deserto. Vou dizer do lado de cá. E semeou Isaac na sequidão. Queridos, foi uma avalanche de situações, de bens. Ele foi cada vez mais enriquecido. E sabe uma coisa? Os adversários entupiam os poços que ele abria. Onde ele abria poços, saía água. Porque ele resolveu obedecer a Deus. Fica aí, tu vai ver o que vai acontecer. Obedeça tão simplesmente. Aleluia! Você está aqui ou já foi para casa? Oh, glória a Deus! Os olhos da fé, queridos, precisam ser os seus olhos. Os olhos da fé, eles veem que tudo é possível àquele que crê. Os olhos da fé não regridem. Os olhos da fé não batem em retirada. Ao contrário, os olhos da fé promovem o lugar. Ei, não é São Paulo que traz dinheiro, não é o Rio de Janeiro que enriquece, é o ambiente onde você está. É João Pessoa, São Paulo, é o Brasil todo. Aonde você estiver, Deus vai te enriquecer, promover. Aleluia! Isso mesmo. Aleluia! O Espírito Santo está dentro de você. E sabe que nessas horas, muitas vezes, a gente não sabe nem como orar. Não sabe nem como começar. Começa a balbuciar o problema. Você não foi criado para dizer como estão os problemas. Você foi criado para dizer como os problemas devem ficar. Há uma autoridade que lhe foi conferida. Há uma autoridade que lhe foi dada. Ei, a palavra está dentro de você. Se ela funcionou com Jesus, funciona também com você. Ele disse, deixou um recado para nós. Vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz.
E ele não parou aí, porque ele não é limitado. Ele disse, e obras maiores vocês poderão fazer. Tem alguém aqui de obras maiores? Aleluia, louvor. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom. Então não olhe para a vida com os olhos naturais mais, queridos. Você foi transportado. Olha só, eu botei no começo, nem li. Transportados das trevas para a luz. Está escrito isso. 1 de Pedro 2,9, na NVI, diz assim, vocês, porém, são geração eleita. Tem alguém que é geração eleita aqui? Só alguns, né? Geração eleita. Tem alguma geração eleita aqui? Povo santo, povo exclusivo de Deus. Vocês foram chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Oh, é por isso que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Seja lá escuridão que você encontrar, vai iluminar aquele lugar, vai iluminar, vai clarear, vai trazer clareza das verdades de Deus. Porque aonde você chegar, Deus chega com você. Eita glória! Estou já dando uma carreira aqui. Transportados. Aleluia, o mundo só quer justificativa, só quer culpar uns aos outros. E quando essa influência chegar na sua vida ou na sua casa, você diz, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu não quero nem saber se a inflação vai subir, vai baixar, se tem gripe aviária, se não tem, se tem dengue, se não tem, eu não quero nem saber. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Você tem visto com os olhos diferentes. Você tem visto as coisas com os olhos de Deus. Então você não será abafado. Você não será fracassado. Você é um potencial de Deus. O DNA de Deus corre em suas veias. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus poderoso, maravilhoso. Senhor, nós te damos graças por causa dessa unção que está sobre nós aqui neste lugar. Ei, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que cegueira vai acabar. E eles vão ver a tua glória. Eles vão ver a manifestação do teu poder diariamente em suas vidas. Eles vão professar a palavra. Eles vão esboçar a autoridade devida para chamar as coisas que não são, para chamar as coisas que ainda não são. Ei, talvez você não esteja vendo ainda aquilo que você colocou diante de Deus. Não precisa ver. Vai acontecer, vai chegar. Aleluia! Tenha certeza. E as coisas invisíveis são esperadas por você com grande expectativa. Permaneça crendo, permaneça crendo, permaneça crendo em nome de Jesus. Aleluia! Grandes coisas Deus fez em nosso meio esta noite. Deus já fez coisas instantâneas agora aqui nesse lugar. Mas também Deus fez coisas que vão acontecer enquanto você chega em casa. Ei! Eu já vejo carro chegando na vida de pessoas. Quem acredita, quem crê no que eu estou dizendo, é pela fé. É pela fé, diga eu recebo, eu recebo. Esteja visualizando até a cor. Eu vou finalizar com isso. Existia um grande pastor, um homem de Deus chamado Po Yang-Shu. Ele era o pastor da maior igreja do mundo. E ele fazia evangelismo, visitava as ovelhas a pé.
E ele pediu ao Senhor uma bicicleta. Está lá no livro dele, ele conta isso. Passou 1 mês, 2 meses, e ele dizia: Senhor, e a bicicleta? Passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele: Senhor, e a bicicleta? Mas sabe o que Deus disse para ele? Seja específico. A bicicleta é vermelha, branca, é 10 marchas, 100 marchas, sela grande, pequena, guidão alto, guidão baixo. Seja específico naquilo que você está dirigindo para Deus. Deus quer ver a tua motivação. Ei, a tua motivação é o ingrediente necessário para que Deus promova instantaneamente ou um pouco mais além. Você crê? Diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Diga: eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou falando, eu já estou falando, eu já estou falando, eu já estou falando, eu já estou crendo, eu já estou crendo, eu já estou crendo. Não posso mais nem gritar. Ei! Deus poderoso.